Bem, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus permaneça conosco. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Estamos juntos aqui mais uma vez, para compartilharmos sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, através daqui desse canal, trabalhando sobre a escola bíblica dominical desta igreja. E estamos juntos hoje, mais uma vez, já com saudade dos irmãos, porque eu me lembro que eu passei muito tempo aqui com os irmãos durante a pandemia, fazendo a EBD online, e agora depois de talvez 2 ou quase 3 anos, nós estamos juntos aqui de novo. Amém, irmão? Que bom estarmos juntos. Que Deus abençoe vocês e ajude a gente, nós, eu e você, a compreendermos o que é que Deus quer falar conosco nesta hora, através da palavra dele, a palavra sagrada, as sagradas escrituras. Prepare o seu coração, se desarme, esteja aberto, para que Deus, através do seu Espírito Santo, possa falar ao seu coração e falar ao meu coração, e que a gente possa compartilhar juntos sobre a palavra de Deus. Eu vou aproveitar e pedir a você para que você possa pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, que a gente vai compartilhar, ler alguns textos bíblicos agora, e é importante que você acompanhe. Se você puder, pegue sua Bíblia e vamos juntos, aprendermos juntos da palavra de Deus. E a Bíblia, eu me lembro do texto que diz, o Senhor falando lá no passado, se estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, delas falarás assentado em tua casa, andando-te pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então, nós estamos aqui agora compartilhando, as palavras que Deus colocou no nosso coração, no meu e no seu coração também. Para esse momento aqui de aprendizagem da palavra de Deus, eu vou pedir que você ore, curve sua cabeça se você puder, e vamos interceder a Deus, pedir a direção para o ensino e o estudo da palavra dele que vai começar nesse instante. Oremos. Santo, Santo e Eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua presença santa estamos neste momento, Senhor. Ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, com os meus irmãos, com meus amigos, todos que estão ao alcance da minha voz e também no visual, que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Senhor, este é o Teu momento, fala conosco, que o Teu Espírito Santo possa clarear aquilo que vamos estudar, aquilo que vamos interpretar, aquilo que vamos aprender neste momento. Senhor, nos ajuda, Santo Deus, a sermos fortes, fiéis ao Senhor, diante de qualquer situação. Fala conosco, Pai. Não fale amanhã, fale agora, Pai, conosco. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, perdoai os meus pecados, me abençoa, me use, Pai, como instrumento vivo em Tuas mãos. Que eu possa, nesse momento aqui, ser um instrumento afiado para falar apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale e que nós possamos compartilhar com meus irmãos e que eles possam aprender do Senhor, Pai. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos e irmãos queridos, nós hoje vamos falar, o tema da lição de hoje é a carta de Paulo, Nós estamos estudando o Novo Testamento, o panorama do Novo Testamento desde janeiro, na Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Batista Sinai, e hoje nós vamos estudar a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E vamos começar com o 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta que Paulo encaminhou para aquela igreja que ficava lá em Tessalônica. Tá bom? Você já pegou sua Bíblia? Isso, se você pegou sua Bíblia, é importante que você acompanhe comigo os textos. Nós vamos ler um texto aqui que está em Atos, capítulo 17. Vamos ler de 1 a 10 esses versículos. Por que isso vai ser importante? Porque foi lá no livro de Atos, que é um livro histórico do Novo Testamento, quando Paulo, passando na sua segunda viagem missionária, quando ele pregou e chegou lá na cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, ele chegou, pregou o evangelho, não é isso? Foi expulso de lá, mas o que foi que ele deixou lá, como tudo aconteceu. Então, vamos começar, vamos dizer assim, desculpa a redundância, vamos começar pelo começo. Vamos ver o que foi que aconteceu. Abra sua Bíblia aí, em Atos capítulo 17, versículos de 1 a 10, e a gente vai ver como foi essa chegada de Paulo lá na igreja de Tessalônica, aos irmãos, na cidade de Tessalônica. 17 diz assim, Atos 17 diz assim: E
passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, o enviado, né? E alguns deles creram e, ajuntando-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Você tem alvoroçado o mundo aí? Esse aqui é o alvoroçamento santo, né? Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Verso 7. Os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, meus irmãos, aqui foi como tudo aconteceu. Olha, a história de Paulo é uma história do Evangelho, né? Do Evangelho, da expansão do Evangelho após a morte de Cristo. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, deixou, né, a missão para os cristãos, os discípulos de Jesus. Então, a missão, as atividades dos apóstolos, e principalmente de Paulo, de Barnabé, de Silas, né? Esses irmãos discípulos, eles saíram para cumprir a missão de Cristo. Ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder. Eles foram revestidos de poder, o Espírito Santo desceu, né, no dia de Pentecostes, todos falaram, muitas pessoas se converteram, 3.000, 5.000, várias pessoas se convertendo. Começou a perseguição através com Estevão e Saulo, né? O Paulo, que é o grande escritor de várias epístolas do Novo Testamento. Então esse Saulo estava consentindo na morte de Estevão. E por conta da perseguição, esses cristãos foram dispersos, saíram pela Judéia, né? E aí começaram a fazer cumprir a missão de Cristo, porque a palavra de Deus diz que aqueles que eram dispersos iam por todos os lugares pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Então, o Evangelho já estava sendo pregado assim com força, depois da morte e também dos martírios de Estevão. Acontece que Paulo, ele pregou, saiu pregando, ele era um perseguidor do Evangelho, ele era judeu, ele era fariseu, né? Ele era muito rigoroso naquilo que ele tinha aprendido na sua doutrina farisaica e como judeu. Então, ele queria perseguir os cristãos, achando que ele estava fazendo uma coisa boa para Deus, né? Mas ele estava completamente enganado. Então, quando ele saiu agora, se converteu ao Evangelho e saiu para pregar, ele começou a pregar para os judeus, pregou também para os gentios, que era a missão que foi dada a ele, né? Quando ele ficou cego, quando recebeu Jesus Cristo, ele ficou cego, ele recebeu a missão e foi dito, né? Olha, pode ir, porque ele sabe o que ele vai passar, eu sei o que ele vai passar, padecer, para levar o Evangelho aos gentios. Então, Paulo teve essa missão, essa incumbência de levar também o Evangelho aos gentios, mas ele pregou também para os judeus. Só que nessa pregação do Evangelho, nós estamos aqui fazendo a introdução da carta aos Tessalonicenses, nós tínhamos um ambiente em que Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, eles pregaram o Evangelho, era um ambiente hostil.
Porque eles pregaram um ambiente onde tinha gregos, onde tinha romanos, onde tinham judeus, muitos judeus, e os gregos, com seu misticismo, com seus inúmeros deuses, aquela idolatria exacerbada, que para todas as coisas eles tinham deuses. Os judeus, que eram rigorosamente firmes em relação à religiosidade, eles eram firmados na lei, eram legalistas, e estavam presos a Moisés, ao Pentateuco, né? Então, quando Paulo trazia essa palavra, como aconteceu aqui em Tessalônica, aconteceu também em Filipos, né? Então, existia uma hostilidade muito grande por conta dos judeus, e vamos falar exatamente isso que aconteceu. Foi o que aconteceu aqui em Tessalônica. Para a gente entender um pouquinho melhor, Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, ele estava chegando em Mísia e recebeu de lá, ele tentava ir para Bitínia, né? Mas a Bíblia diz que foi impedido pelo Espírito de ir para Bitínia. Ele desceu, foi lá no finalzinho até Troade, e de lá ele recebeu uma missão, uma visão, dizendo de um varão, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, através de Filipe, quando ele atravessou a Macedônia, ele já atravessou, saindo da Ásia, caiu na Macedônia, que já era a Europa. Então a gente sabe tudo que aconteceu ali, né, em Filipe, que o carcereiro se converteu, Lídia foi a primeira que recebeu a palavra, se converteu, o carcereiro se converteu, queria se matar, mas se converteu. Paulo foi expulso, Paulo, Barnabé e Silas foram expulsos, Paulo e Silas foram expulsos de lá de Filipos e foram chegar onde? Em Tessalônica. Quando eles chegaram em Tessalônica, foi tudo o que aconteceu. Os crentes de Tessalônica ouviu Paulo apenas 3 sábados. Então, as características, já começando, né? As características dos crentes de Tessalônica. Eram crentes imaturos, porque tiveram pouco conhecimento com Paulo. Eram crentes, apesar de serem imaturos, mas eles eram crentes exemplares. E isso fala aos nossos corações, né? Não é pelo tempo que você tem do Evangelho que você não vai começar a ser exemplo. Não, deixa eu ficar mais velho um pouquinho, deixa eu melhorar um pouquinho, Não, a gente já começa a ser exemplo no momento em que a gente aceita Jesus Cristo. E foi o que acontecia lá com os tessalonicenses. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a visão panorâmica do Tessalonicenses. Tessalonicenses é uma carta que foi escrita por quem? Pelo apóstolo Paulo. O autor de Tessalonicenses é Paulo. A data dela foi 51 ou 52 depois de Cristo. O local em que essa carta foi escrita foi lá em Corinto. Veja bem, Paulo saiu de Filipos, corrido pelos judeus que amotinaram, foi para Tessalônica, foi também corrido pelos judeus que amotinaram o povo, saiu corrido, chegou até Atenas, chegou lá, saiu de lá também, foi até Corinto. De Atenas, ele passou a missão para Timóteo voltar lá em Tessalônica, na igreja que ele deixou lá em Tessalônica, para saber como é que aqueles irmãos estavam, que ouviram um pouco dele, que tiveram pouco tempo de convivência com ele. E ele estava com esse desejo ardente de saber como é que aqueles irmãos estavam, e ele mandou quem? Timóteo. Timóteo, vá lá, veja como é que estão os nossos irmãos, né? Era uma igreja exemplar. E Timóteo, quando Timóteo voltou, né, trazendo essa palavra, Paulo já estava em Corinto, né? E lá em Corinto, Paulo recebeu a palavra, e aí de lá, ele com alegria, sabendo do estado bom com que os irmãos lá de Tessalônica estavam, guardando a fé, guardando o amor, guardando a esperança, né, na volta de Jesus Cristo, apesar de ter ficado num ambiente hostil, né, dos judeus, dos gregos, até dos romanos, né, que hostilizavam a igreja, porque a igreja veio trazendo boas novas, mas o povo permaneceu fiel. E o interessante é que Paulo ficou alegre, ficou regozijado, ficou feliz
com a igreja que estava em Tessalônica, porque apesar de ser uma igreja imatura, né, mas ela permaneceu fiel e pagou o preço, né, de ser fiel ao nosso Deus. Então, portanto, a epístola de Paulo aos Tessalonicenses é uma epístola de encorajamento, é uma epístola de conforto para o coração daqueles irmãos. Veja como os Tessalonicenses eram exemplos. Abra a sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 1. 1 Tessalonicenses 1, de 2. Abra aqui, 1 Tessalonicenses 1, meus irmãos. Versículos 2. Diz assim, versículo 7. 1 Tessalonicenses 1, 7 diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia. A Macedônia não era um local pequeno, era uma província, uma das 4 províncias do lado oriental do Império Romano, né? Então, ele dizia, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Aqui a gente não tem como trazer uma lição para nós, né? O que é que a gente está fazendo no local em que a gente está? Eu e você. Será que as pessoas no local em que a gente está, essas pessoas estão recebendo uma influência boa? Nós estamos sendo exemplo de honestidade, de fidelidade, bom vizinho, bom amigo, você cumpre sua palavra, você compra e paga, né? Você é fiel à sua família, à sua esposa, ao seu cônjuge. Então, os crentes de Tessalônica, apesar de estar num ambiente totalmente hostil, mas eles tinham um bom exemplo. E o exemplo deles soava, né? Ressoava, não só na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a fé, né, dos tessalonicenses tinha sido espalhada, né? Isso é muito bom. Então, os apóstolos, eles saíam corridos. Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, até Corinto. Corrido, porque pregando o evangelho eram expulsos. Então, eles permaneciam numa dificuldade. O alvo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, é claro, eram os cristãos da igreja lá em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, uma cidade grande, cosmopolita, recebia influência cultural, religiosa, influência de todas as áreas econômicas, uma cidade grande, né? É uma cidade grande com mais de 200 mil, aproximadamente 200 mil habitantes, então uma cidade muito grande, lá era uma colônia, né, do Império Romano, então por lá existiam muitos romanos, muitos gregos e muitos judeus. E esses judeus, é interessante, né? A gente lendo as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, a gente vê que os judeus, povo santo, separado, né? O povo que Deus separou para ele, foi o povo que mais hostilizou, que mais colocou em empecilho ao Evangelho. Mas isso não foi o bastante para parar o Evangelho, né? O versículo-chave do Tessalonicenses, abra sua Bíblia aí, meu irmão, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Esse é o versículo-chave, os 12 versículos-chave de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 3, 12 e 13, uma palavra de encorajamento e conforto. Abra aí, diz assim, 3, 12 e 13 diz assim, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, né? Cresçamos em amor, para confortar o vosso coração, para que sejais, o quê? Irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então, esse tema sobre o encorajamento para eles serem santos, para permanecerem fiéis, né? O encorajamento para eles serem santos. O que era santo? Ele se limpando daquelas coisas que existiam, né? Aquelas práticas pagãs, muitos ídolos,
né? Aquele legalismo que os judeus queriam impor, né? Aqueles cristãos daquela época. Né? Não, você pode ser cristão, agora você tem que se circuncidar, você tem que guardar a lei. Né? E nosso Senhor, o Evangelho, já estava, né, nos libertando, né, dessa escravidão da lei. Então, a cidade de Tessalônica era essa cidade cosmopolita que tinha influência de várias pessoas, né? Na filosofia os gregos, no paganismo os germânicos, né? Era um paganismo exacerbado, os romanos no poder e na riqueza, e também através do Oriente, né? Que eram os judeus com o seu legalismo. Então, a igreja de Tessalônica, Atos 17, 2 a 4, vamos ler? Foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, Atos 17, de 2 a 4. Abra sua Bíblia aí. Como é que você está de Bíblia aí? 17, 2 a 4 diz assim, Atos, viu? Atos. E Paulo, como tinha por costume ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, isso lá em Tessalônica, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, a igreja de Tessalônica era uma igreja que estava firmada em Jesus Cristo. Ele foi pregado naquela igreja, Jesus Cristo, durante apenas 3 sábados. Então, essa foi a igreja, a mensagem de libertação, né, de boas novas, que Paulo pregou na sinagoga, lá dos Tessalonicenses, lá em Tessalônica. Bom, o conteúdo da carta, progresso da fé dos Tessalonicenses. Olha para mim aqui, olha para mim. Como é que está a sua fé? A minha fé? A gente está vivendo, né? Todo dia a gente acorda, sai, trabalha, volta. E a nossa fé? Porque a Bíblia diz que se a gente crê em Cristo só aqui, né? Não, só para Deus abençoar, para Deus proteger, para Deus curar, né? Para Deus dar poder. Se a gente crer, confiar, acreditar em Cristo só aqui, se a nossa fé estiver em Jesus só aqui nessa vida, nós não estamos fazendo o correto, não é? A nossa fé está baseada em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, mas Ele vai voltar. É a nossa esperança. Nossa fé tem que estar firmada na volta de Cristo. Então a gente pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 30, 40 anos de evangelho, mas a nossa fé tem que estar o quê? Sempre crescendo, né? Crescendo nessa volta, né? Na esperança que nós temos em Jesus Cristo. Então, progresso da fé dos Tessalonicenses. Então, a igreja que era referência, e o indicativo dela era 1 Tessalonicenses 1,8. Veja o que é que diz aí, 1 Tessalonicenses 1,8, referente à fé dos Tessalonicenses. Olha. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidades de falar coisa alguma. Oh, glória a Deus! Deus é bom, não é não? Deus é maravilhoso. Então a fé, o que é fé? É firme fundamento das coisas que se espera, a prova, a certeza das coisas que a gente não vê. Mas é o firme fundamento. A gente está fundado, a gente está confiante, a gente está alicerçado, né? A gente confia, a gente acredita, né? Isso é a fé, e essa fé que era referência. Mas ele também, o segundo pilar era o amor, né? Ou caridade. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 3, versículo 6. Veja o que é que diz aí a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 3, 6 diz assim: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, né, ou e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Então, quando Paulo pediu a Timóteo
para ir lá na igreja saber como estavam os irmãos. Quando Timóteo volta de lá e traz as informações, e Timóteo vem dizendo, olha, os irmãos lá estão vivendo na fé, estão vivendo no amor, um cuidando do outro, e todos cuidando em comum da igreja, do seu povo, né? E isso foi importante, deu o amor, né? E aí você vai também no versículo 4, 9 e a gente vai seguindo. Mas ele falou também sobre a esperança, o terceiro fundamento da nossa fé, a esperança. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. Versículo 10, falar da esperança, né? Olha aí, e diz assim, e esperar dos céus, olha para mim, dos céus, né? Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esperar dos céus. Foi assim que está, né? Como eu falei aqui, em Atos, né? No início do livro de Atos, os varões estavam olhando Jesus Cristo esse assunto aos céus, e o anjo parou e disse, olha, irmãos, você está olhando assim para o céu? Esse mesmo Jesus que você está vendo subir, ele vai descer assim como para os céus o vistes ir. Então, a nossa esperança está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está esperando também? Jesus Cristo? Então, a gente viu aí esse progresso da fé dos Tessalonicenses, que eram realmente referências, né, para todo aquele povo daquela região. Bom, irmãos, aqui a igreja em Tessalônica era identificada como o povo que vivia cristianismo autêntico, né? Isso é importante, o cristão autêntico. Pois imitava quem? O Senhor Jesus. 1,6, né? Versículo 1,6, abra sua Bíblia aí. Ele imitava Jesus Cristo, olha. Diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha aí, 1 Tessalonicenses 1,6. Recebia a palavra com alegria, era modelo para outros crentes, abandonou ídolos e se aproximou de Deus. Tudo isso era um esforço, né? Tudo isso era uma mudança de vida, assim como nós também precisamos mudar. Quer dizer, aquelas pessoas viviam desde muito tempo naquelas práticas, né, do paganismo, aquelas práticas da imoralidade, do sincretismo, né? Era Deus, era um deusinho para todos os tipos de atividades, né? E agora eles começam a se desapegar dessas coisas para se firmarem no Evangelho. Esses eram os crentes de Tessalonicenses, da igreja lá em Tessalônica. Os Tessalonicenses e a volta de Cristo. Eles estavam precisando dessa doutrina de Paulo, e Paulo escreveu para reforçar, para encorajar, para estimular ele a continuarem esperando a volta de Cristo. Aí eu não posso deixar de fazer uma pergunta a você. Você está esperando a volta de Cristo? A sua fé está firmada que Jesus Cristo vai voltar para te levar aqueles que ele separou? Sim ou não? Isso é importante, que a nossa fé esteja firmada. Então, Paulo, aqui ele faz um apanhado sobre essa questão da volta de Cristo. No versículo, capítulo 1, 9 e 10, aguardar dos céus a volta de Cristo. Em Atos ele diz, olha, varões e irmãos, vocês estão olhando para o céu, esse Jesus que vocês estão vendo ele, assim ele vai voltar, assim como para os céus vocês estão vendo ele ir. Então essa é a esperança, né? Aguardar dos céus a volta de Cristo. Paulo falou essa mensagem de esperança também para os Tessalonicenses. No versículo 2, 19 e 20, exultar com a volta de Cristo, ou seja, se alegrar. Qual o maior prazer que nós temos? Você lembra quando Jesus Cristo separou os 70, enviou os 70, né? E eles foram e curaram, expulsaram demônios, fizeram a obra que eles tinham sido convocados a fazerem. Só que quando eles voltaram como? O que a Bíblia diz? Voltaram com alegria, voltaram felizes e chegaram para nosso Senhor e disseram, Senhor, que coisa boa, até os demônios se nos sujeitam. Aí nosso Senhor, com muita sabedoria, cirurgicamente foi naquele momento que eles precisavam e disse,
Não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam. Antes estáis, vos alegrais, por estáis os vossos nomes escritos onde? No livro da vida. Então, isso aqui está dizendo, né? Ele fala aqui, ó, exultar com a volta de Cristo, né? 1 Tessalonicenses 2, versículos 19 e 20, vai falar sobre isso. Viver em santidade para a volta de Cristo. O que é santidade? A conversão é uma coisa imediata, você se converte, naquele momento se entrega o seu coração a Jesus, né? Agora, a santificação é um processo, a gente vai cada dia tirando, né? Tirando aquelas coisas que desagradam a Deus, buscando conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus, né? Esse é um processo de santificação, de santidade. Então, viver em santidade para a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, nós estamos preparados para isso. 1 Tessalonicenses 3, versículos 12 e 13. Vamos ler esse versículo? 1 Tessalonicenses 3, versículos 12 e 13. Viver em santidade para a volta de Cristo. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses 3, versículos 12 e 13 diz assim: E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Está vendo aí? E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Que Deus possa aplicar, né? Nos dar essa injeção de ânimo, viver em santidade para a volta de Cristo. Ele também, sobre ainda a volta de Cristo, ele falou no 13, versículo 4, capítulo 4, 13 a 18, conhecer a doutrina da volta de Cristo. Essa doutrina é importante, né? Acerca dos que dormem. Esse texto é um texto emblemático, aqui também de Tessalonicenses, que ele vai falar sobre isso. 4, de 13 a 18. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. A palavra de Deus diz assim: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com eles. Essa era a dúvida que eles tinham, né? E Paulo estava ali para ratificar. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que estiverem vivos, não seremos primeiro, iremos primeiro os que dormem, aqueles que já faleceram, morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e com os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, olha aí, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Dá um glória a Deus aí, glória a Deus, né? Nós seremos arrebatados, né? Chegamos também ao encontro dele nas nuvens e moraremos com o Senhor eternamente. Então, Paulo estava esclarecendo aos Tessalonicenses sobre a volta de Cristo. Paulo também, ele focou e enfatizou para eles que o evangelho que chegou para o povo de Tessalônica não foi um evangelho de graça, sem lutas, sem dificuldades. Não somente Paulo padeceu dificuldades, como Timóteo, como Silas. Não só eles padeceram de dificuldades lá, mas também os próprios cristãos que ficaram lá. Que Paulo, Silas, eles tiveram que sair, mas os irmãos ficaram lá. E Paulo está focando também na tribulação. Ele faz alusão à tribulação que o povo passava, o sofrimento, a perseguição,
né, as tribulações e as aflições, né? Paulo fala também sobre isso. 1 Timóteo 3,4 diz assim, 1 Tessalonicenses 3,4, abra sua Bíblia aí, versículo 4, capítulo 3. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então, no caso, Paulo falando para ele, né, e que renovando para ele também o gozo. Olha, isso aí já era, vamos dizer assim, já estava previsto, né, que eu ia padecer. Aliás, nosso Senhor falou isso desde quando Paulo se converteu, né? Vá, Ananias, que eu vou mostrar a ele o que ele vai padecer por causa do Evangelho, né? Isso o próprio Cristo já tinha falado para Ananias quando foi levar a palavra e recobrar a visão de Paulo. Cristo na epístola, isso é importante aqui também. Cristo na epístola. Cristo é visto como a esperança de salvação dos crentes, tanto agora quanto em sua vinda. É a esperança de salvação. Quando ele regressar, libertará, galardoará, aperfeiçoará, ressuscitará e santificará todos os que nele confiam. Que palavra de encorajamento, não é não? Diga aí para os crentes que estavam lá começando e diante de tanta dificuldade, Paulo agora traz essa palavra, né, de Cristo, né, o que Cristo faria, né, ressuscitará, santificará, galardoará, aperfeiçoará, né? Vamos ver aqui, quando ele regressar, libertará, né, galardoará, 2 versículo 9, abra aí, 2 versículo 9, veja o que é que diz. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Deixa eu ver aqui. 2:9. O Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Então, sobre esses textos aqui o galardoará, ele vem, aperfeiçoará, ressuscitará, santificará todos os que nele confiam. Como é que está a sua confiança em Deus, né? Que Deus possa pegar essa palavra, esse estudo de Tessalonicenses. Isso aqui deve fazer com que a gente sinta o desejo, né, de fuçar essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, que apesar de serem crentes novos, neófitos, crentes sem experiências ainda, mas eles tiveram uma transformação de vida tal que eles serviram de exemplo, né, para todas aquelas províncias, não só da Macedônia, mas da Acaia, e a todas as pessoas era manifesto como eles viviam na fé, como eles viviam na esperança da volta de Cristo e como eles viviam no amor, em que um cuidava do outro e que cuidava de todos, né? Então, fazendo uma conclusão aqui desse texto maravilhoso, né, de Paulo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos fazer a conclusão dizendo assim: realmente reafirmamos em nosso coração a tríade cristã apresentada na epístola de Tessalonicenses: fé, amor e esperança. Precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Nossa fé tem que estar firmada na volta de Cristo. Não vamos nos embaraçar com essas coisas do mundo, as coisas do nosso país. Essa efervescência de problemas, de inimizades, de brigas, de lutas entre diversas classes, né? Nós não podemos perder de vista a salvação em Jesus Cristo, né? Então precisamos de fé para aguardar a volta de Cristo. Precisamos amar para cumprir nosso papel na terra. Amar, né? Qual é o nosso papel aqui? Amar. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando, né? Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você não ama a Deus, né? Até agora você está em trevas. E também cada um de nós precisa de esperança para viver estimulado em face às muitas lutas da vida. Essa é a síntese dessa maravilhosa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então, se a gente for fuçar bem aí,
aqui na revista, a gente vai ver diversas outras também exortações que Paulo fala, né? A necessidade, sobre a necessidade de poder, sobre o Evangelho com manifestação do Espírito Santo, o Evangelho sendo manifestado pelo Espírito Santo, versículos 1:5, capítulo 1:5. Não extinguir o Espírito Santo é dar vazão ao Espírito Santo, é buscar o Espírito Santo, né? É buscar esse enchimento, a unção do Espírito Santo no que você vai falar, no que você vai dizer. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 até o versículo 20. Não extinguir o Espírito, não preciso do Espírito Santo mais para nada, né? Isso não pode acontecer. Também ele fala aqui no capítulo 4, 13 a 18, sobre a volta de Cristo e a salvação pós a morte. Não é morreu, acabou, não, né? A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, né? E o pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Então isso também está exarado na carta aos Tessalonicenses, né? E sobre os vivos, né? Nós ficarmos vivos, Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Sobre o dia do Senhor, também ele falou sobre andar quietos, olha para mim, e trabalhar. Aqueles que não gostam de trabalhar, né? Ou não gostavam de trabalhar, e quem não gosta de trabalhar, esse aqui é um texto também bem interessante, né? Andar quietos, sossegados, não ser problemático, né? No seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, no contexto, seu contexto na igreja, em vários lugares, né? Andar quietos e trabalhar. Capítulo 4, versículos 11 e 12, fala sobre isso. E a ressurreição em volta de Cristo, capítulo 4, de 13 a 18. E assim a gente complementa e completa aqui esse texto maravilhoso, esse capítulo maravilhoso. São 5 capítulos, né, do livro de Tessalonicenses. Que Deus possa aplicar esse estudo da palavra dele no seu coração, no meu coração, no nosso coração, e possamos tirar um bom proveito. Que Deus te abençoe e te guarde. Estude a Bíblia, a palavra de Deus, tenha amor. Você não vai conseguir aprender a palavra de Deus rapidamente, assim, um abrir e fechar. Você precisa ir crescendo, né? Você abre a Bíblia, lê, pega uma referência, pega uma outra Bíblia, vai fazendo aquelas leituras, faz uma comparação, pega os textos subsequentes e assim a gente vai crescendo, né? Crescendo, conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra, para que a gente possa seguir a palavra de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Soberano eterno Deus e Pai que está nos céus, a Tua palavra foi falada, nós te pedimos que os efeitos da Tua palavra sejam surtidos em nossos corações e também através da nossa forma de viver. Nos ajuda a ter a fé, a esperança e o amor como os crentes de Tessalônica, a viver esperando, aguardando a volta do Teu Filho amado Jesus Cristo como os crentes de Tessalônica. A também, Santo Deus, estar sempre dando testemunho, onde quer que nós estejamos, a respeito da nossa fé, da novidade de vida que nós temos, para que todo mundo possa conhecer e assim sejamos sal da terra e luz do mundo, e para que a nossa luz não fique no alqueire, mas que fique no velador, para que todos possam ver as nossas boas obras e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Abençoa meus irmãos, abençoa todos que estão ao alcance da voz e participaram desse momento. Estas bênçãos eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.